Salve moçada, sejam bem-vindos a mais um Avaliando Desenhos dos Inscritos. Aqui agora nós estamos em mais uma edição nessa volta de Avaliando Desenhos. E seguinte, né, para quem já tá chegando aqui agora ou quem ainda não viu o primeiro vídeo, né, que eu mostrei aqui Avaliando Desenhos, vou explicar rapidão para você como funciona. Para você poder participar e seu desenho poder aparecer aqui, você vai ter que postar ele lá no seu perfil do Instagram e marcar a hashtag AvaliaGil, tá? Na hora de postar é só colocar AvaliaGil que ele vai aparecer lá na hashtag. Na hora que eu for procurar desenhos para avaliar, o seu desenho vai poder estar lá. Lembrando que perfis privados não aparecem, tá? Então olha aí se seu perfil ele não é privado, tá? Para não ter esse problema de não aparecer para mim, beleza? E continua participando, continua mandando seus desenhos. Já temos mais de 500 desenhos lá, então eu sempre vou pegar desenhos diferentes assim, tá? E galera, meu maior foco é dar dicas para vocês de como vocês podem melhorar sobre questão de iluminação, fotografia, coloração e também proporção nos desenhos. Aqui eu não estou focando em dizer se seu desenho tá bom ou ruim, tá? Eu estou escolhendo desenhos em que eu possa ajudar você a melhorar em algum aspecto, tá? Então minha única intenção aqui, como eu falei para vocês, é somente ajudar, e também vocês que assistem podem pegar dicas do que eu tô falando aqui, do que eu tô deixando aqui para você. Então não esquece, ó, me segue lá no Instagram @GilmarMarcelArtes, posta o seu desenho no perfil, tá? E marca a hashtag AvaliaGil. Pronto, tudo certo, né? Então vamos lá agora para o nosso avaliando. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Bom pessoal, aqui estamos com o primeiro desenho que é do W. Kevin. E aqui nós estamos agora com o desenho do Saitama, né, o Genos, e o Garou, né, Garou Cosmos. E agora aqui é o seguinte pessoal, ó, se liga só, Kevin. Você fez uma coloração muito bacana no seu desenho, dá pra ver que você tem um próprio traço também, né? Dá pra ver que seu traço é muito bacana também. Umas dicas que eu posso dar para você melhorar nesse desenho é, por exemplo, né? Na parte do Saitama, por exemplo, essa parte da pintura dele, dá pra ver que você alterou o traço na hora de que você colorir, né? Durante algumas vezes, cara. E essa alteração de traço dá alguns relevos no desenho que não deveria aparecer, né? Por exemplo, aqui na parte do pescoço, ó. Dá pra ver que você deixou muito riscado essa parte de baixo aqui do pescoço, tá vendo? Porque deu pra perceber que em algum momento você fez o traço para uma direção e depois fez o traço para cima, né? Então isso gerou essa perspectiva nessa parte do pescoço. Uma coisa que eu quero falar para você também é sobre proporção no desenho. Não sei onde você pegou a referência, tá? Talvez seja da referência, certo? Mas o rosto do Saitama, se você ver, ó, essa primeira parte aqui, ó, do rosto dele tá bem arredondadinho, né? Tá descendo para o queixo, né? Da orelha para o queixo. Essa outra parte aqui você vê que tá arredondadinho também, porém nessa linha que você vai descendo para o queixo, você acabou deixando reto demais, ó. Você vê que a outra tá um pouquinho mais curvado, ó. A gente vê que o traço da outra bochecha tá um pouco mais curvado e dessa aqui tá um pouco reto, até como se ele tivesse até entrando também o traço nele, como se ele tivesse entrando um pouco mais. E aí no final, a parte do maxilar aqui acabou ficando meio que mais inchado, né? Se você parar para olhar esse aspecto, tá? São coisas relevantes também, bem pouquinho, né? Coisas se melhorar, tá? Mas seu desenho tá sensacional, beleza? Eu não vou me aprofundar muito nas avaliações para o vídeo não demorar tanto, tá? Só que, ó, o último ponto aqui para você é sobre a parte da roupa. Veja só, a roupa do Saitama ele tem essa capa aqui dele, né? Essa parte da capa aqui, essa bolinha preta, ela é mais arredondada, você fez meio que quadradinho assim, né, poligonal, tá? E quando você for fazer dobras de tecido, por exemplo, na capa dele, as dobras de tecido, cara, você vai ter que fazer elas um pouquinho mais curvadas. Tá certo que tem alguns detalhes que ficam bem pontiagudos, como essa parte central, tá? Mas se você colocar um pouquinho mais de curva no tecido, um pouquinho mais de leveza na curva, o seu traço vai melhorar muito mais na hora de desenhar tecidos, beleza? Próximo desenho aqui é do Arts Zanesh, beleza? Cara, esse desenho tá muito bom, tá sensacional, olha só. A coloração dele tá linda, dá pra ver, né? Então vamos começar aqui com o aspecto de coloração principalmente, né? É o seguinte, cara, nessa parte da coloração, você pode tentar trabalhar um pouco mais, né? Ter mais paciência, digamos assim, tá? Ó, dá pra ver que você colore muito bem, você mistura muitas cores, mas dá pra ver também que
parece que você tem um pouquinho de pressa na hora de colorir, cara. Parece que você quer acabar a coloração muito rápido. Tem alguns pontos também que você até se passa no desenho, né? Por exemplo, veja só, na hora que você fez a line art da língua dela aqui, né? Essa partezinha da língua dela que tá tortinha para baixo, não é a língua dela, cara. Seria, no caso, uma gota de água escorrendo pela língua dela. E aí você acabou se atrapalhando e fez o contorno como se fosse a língua dela, tá? Ela não tem essa divisazinha aqui, era para ser mais reto. E aqui era uma gotinha de água, ó. É uma coisa que a gente se atrapalha aqui e às vezes nem percebe, cara. É por isso que é bom a gente participar desses quadros, né? Porque tem coisa que a gente faz que a gente nem nota, cara, na hora que tá fazendo. E aí às vezes fica até um pouquinho estranho no desenho, tá? Bom, e voltando à parte da coloração, né? Como eu falei para você tá tendo pressa, cara, em algumas partes aí, algumas vezes, né, na hora de colorir. Dá para ver que seu desenho, ele é bacana, mas aí quando você vai colorir, né, eu acho, às vezes você tá querendo preencher mais rápido, né, e tal, ou querendo deixar o mais parecido com a referência, que com certeza é uma referência de desenho digital. A gente nunca vai deixar igual ao desenho digital, tá? Quando a gente vai trabalhar no lápis de cor, é uma plataforma, é uma técnica. Quando a gente vai trabalhar no desenho digital, é outra técnica, tá? Então não tem como você tentar deixar 100% no arte digital, porque o arte digital ele cobre tudo certinho, né? No lápis de cor não, a gente que faz tudo manualmente mesmo, ali tudo na raça mesmo, tá? Agora aqui é o seguinte, cara, claro que arte digital também dá muito trabalho para você deixar o desenho bem bacana. Então, como eu falei, né, tem alguns pontos aqui, ó, por exemplo, na parte do cabelo dela, dá para ver que você variou as cores, foi muito bacana isso, porém dá para ver que você meio que passou demais, né? Você tentou ir rápido nessa parte aqui, tá? Principalmente na parte da roupa dela aqui embaixo, ó, tá vendo? A gente percebe que há uns pontos assim que você mudou a direção da coloração também, que não é uma coisa muito legal você mudar a direção da coloração, tá? Mas, cara, de resto o seu desenho tá muito incrível, tá? Tá muito bom, certo? Eu espero que você tenha curtido aí essa avaliação, espero que você tente melhorar alguma coisa aí nos próximos desenhos, tá? Muito bacana mesmo o seu desenho. Bom, aqui agora nós vamos para o André Drawing 11. Cara, esse desenho do André aqui a gente já vê que tá incrível, né? André, você caprichou demais no seu desenho. Sua line art tá muito boa, dá pra ver que você trabalhou bem a line art, você fez partes mais finas, partes mais grossas, você deu vida à line art. Coloração tá impecável, cara, seu desenho tá muito bom. Inclusive, velho, uma dica para vocês aí que estão assistindo, esse tipo de fotografia aqui é uma fotografia linda, cara. Tem muita gente fazendo fotografia nesse estilo, colocando com uma natureza atrás, né? Uma árvore, seja lá um lugar atrás. Tem gente que coloca cidade atrás, tira foto assim, através de prédios atrás, né? Fica uma coisa sensacional, cara. Então, parabéns por esse ponto, tá? E, mano, o único ponto, a única coisa que eu tenho a falar sobre o seu desenho aqui, né? É que tem um ponto que você chega, ó. Se você olhar, o rosto você trabalhou muito bem, o cabelo você trabalhou muito bem, as mãos, tá uma coisa linda o seu desenho. Mas, cara, o que aconteceu quando você chegou na parte final da roupa? Eu tenho quase certeza que a última parte que você fez do desenho foi essa parte final da roupa, tá? Então aqui dá pra ver que você teve um pouquinho de pressa na hora de fazer essa parte aqui, certo? E acabou, né, gerando como se deixasse um contraste, cara. Você fez uma coisa certinha, toda bonitinha, bem trabalhada em cima, e no final do seu desenho você acabou riscando demais, tendo pressa para trabalhar. Você mudou a direção da coloração do lápis, tá? Aqui nessa parte azulada, tá? Ó, nessa parte cinza dessa lista preta descendo dele, dá pra ver que tem muitos risquinhos, cara. Na parte do cabelo, você fez risquinhos, você fez traço, mas olha como você deixou mais uniforme, tá? Então, cara, quando você chegar a um ponto que você tiver já querendo terminar o seu desenho demais, já tá com aquela pressa, a nossa mente ela engana, tá? Então tenha cuidado com isso, cara. Para o seu desenho e volta depois, velho. Não tenha pressa de terminar não, beleza? É isso aí, é o único ponto que eu tenho para deixar para você aí. Próximo desenho aqui é da Euisa Arts. Ó, esse desenho aqui, ele tá incrível, ele tá muito bom. Até o Dias Arte ele curtiu aqui, né? E dá pra ver que você segue o canal dele, porque ele também faz esse estilo de fundo que eu acho super bacana, né, cara? Parabéns também, tá, Isa? E seguinte, eu não sei qual material você usou para fazer esse fundo, ficou muito bom, ficou incrível, tá? Agora você tem que ter cuidado, certo? Na parte de
na hora de proporção do desenho, na hora de desenhar, cara, na hora de fazer o desenho, tá? Ó, vamos dar um zoom aqui legal nesse segundo Naruto. O primeiro Naruto, ele tá super bacana, já dá pra ver que você fez uma proporção legal nele, né? O desenho tá lindo, só que eu percebi que você tem um leve problema. E o seu leve problema é deixar a proporção dos olhos iguais, né? Ou parecidas, pelo menos. Dá pra ver que o olho do Naruto, né? O olho direito dele, tá? Ele tá maior, né? Ele tá um pouquinho maior, ele tá mais reto. E o outro olho, o olho esquerdo dele tá assim, tipo, um pouquinho mais subido, né? Um pouquinho menor, tá? Então você tem que ter cuidado com esse aspecto dos olhos, certo? Usa medidas, tá? Usa certinho. Primeiramente você pode medir tudo certinho, usa régua mesmo, não tem problema, tá? Depois tudo vai entrar na sua cabeça e você vai conseguir fazer essas coisas até sem fazer traço nem nada, tá? Mas vai estudando mais esse ponto de fazer os olhos iguais. Eu sei que é uma coisa que muita gente tem dificuldade fazer essa questão dos olhos iguais, tá? Então é uma coisa que eu deixo de destaque para você, beleza? Inclusive esse Naruto aqui de baixo também, né, ó, dá pra ver que um olho dele tá, tipo, um tá um pouco mais cima, mais próximo da sobrancelha, o outro tá um pouco mais baixo da sobrancelha, tá? Então você tem que melhorar esses aspectos aí. E aqui no caso desse Naruto de baixo também, né, do Naruto Shippuden, aqui deveria ser um pouquinho só maior, tá? Então é o único ponto que eu deixo aqui para você, beleza? Então vamos treinar mais um pouquinho essa questão de proporção, tá? Parabéns aí pelo seu desenho. Aqui o desenho do Art Gregory, e a gente já vê que tem erros de proporção, né? Principalmente na base do rosto do Gohan, né? Se a gente pegar aqui, a gente sabe que a orelha, geralmente ela vai da ponta do nariz até a base de cima do olho, né? Aqui no Gohan não tá errado, cara, tá da ponta do nariz até a base de cima do olho, porém ele desenhou muito curto essa parte aqui, né? Acabou que o rosto ficou desproporcional de acordo com a face do Gohan. E uma coisa que o aspecto do Dragon Ball ele é modificado é que a orelha, elas geralmente são um pouquinho maiores também, tá? As orelhas dos personagens do Dragon Ball, se você ver, algumas elas podem chegar na base do nariz, só que elas descem um pouco mais para dar um ajuste na proporção comparado à parte do nariz, da boca, que eles já desenham rostos mais curtos, né? O traço do Dragon Ball ele tem um rosto mais curto, tá? Na parte de coloração você tem que ter cuidado com sua pressa também, cara. Eu acho que você deve ter pintado tudo com tinta aqui, eu não sei, tá? Não sei se você usou lápis também, mas parece que você usou tinta aqui na parte do fundo, né? Talvez uma tinta guache. O lápis de cor aqui no caso, na roupa e no cabelo dele, você meio que exagerou na questão de mudar a direção do traço. Não muda muito a direção do traço, tá? Que pode prejudicar demais você, certo? Só que a maior dica que eu queria dar, eu escolhi esse desenho justamente por isso. A maior dica que eu queria dar sobre esse ponto aqui, cara, é a parte da fotografia. Cara, toma cuidado quando você for tirar uma fotografia do seu desenho, tá? Você tem o seu ponto de luz e você acabou formando uma sombra na sua fotografia. Dá pra ver o seu braço com o celular aqui, ó, na hora que você tirou a foto. Dá pra ver uma base do seu ombro aqui na parte da boca do Gohan, ó, que tá a sombra do seu ombro, tá? Aqui tá a sombra da sua mão, ó, nessa base do desenho, certo? Então toma cuidado com isso, cara, deixa o desenho livre na hora da fotografia, veja de que direção vem a luz e coloca numa direção contrária, somente isso, tá? Cuidado com essa sombra que fica nas suas fotografias, tá? Isso vale para qualquer pessoa que está assistindo, beleza? Aqui o desenho do Samuel Art 66, né? Arts 66. O desenho de Samuel é o seguinte, ele tá bacana, a gente consegue ver, só que Samuel, tem alguns pontos aqui que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção na hora de desenhar, tá? Por exemplo, o rosto dele tá bacana, só que o Smoker, ele é um personagem adulto no One Piece, tá? Personagens adultos no One Piece, geralmente os olhos deles são menores. Então você teria que reduzir um pouquinho mais o olho dele, porque aqui fica parecendo que ele está na fase adolescente, jovem, né? E ele é um personagem já mais adulto, um personagem mais velho, tá? Então você tem que ter cuidado nessa questão, beleza? Então, cuidado com essa parte dos olhos quando você for desenhar personagens adultos. Proporção do cabelo também tinha que ser um pouquinho menor. Você desenhou o cabelo dele um pouco mais alto do que deveria, tá? O cabelo dele é para ser um pouquinho mais baixo, certo? E aqui na parte do corpo dele, o peitoral dele
tá muito pequeno. Você poderia deixar até o peitoral dele nesse estilo se a cabeça você tivesse desenhado menor, tá? Porque o peitoral dele ficou muito pequeno em comparação ao rosto, à cabeça do personagem. Deveria ser mais ou menos o dobro desse tamanho aqui, tá? Que vai ficar coerente com a face do personagem, beleza? Então, sobre essa questão aí. Outro aspecto é a fotografia também, cara. Cuidado na hora da fotografia, não ficar esse reflexo que fica aqui na hora que você vai tirar, ó. Por exemplo, tá pegando muita luz aqui, ó. A gente não consegue ver os traços direito, tá? Então, cuidado com essa iluminação na hora que você for tirar. Se você vê que tirar a foto do desenho de cima vai ficar iluminado, pela iluminação que você tem, vai ficar iluminado no desenho, é só virar um pouquinho mais o celular, cara, não tem problema nenhum. Vira o ângulo um pouquinho mais do celular, tá? E tira a sua foto sem esse reflexo da luz, beleza? Próximo desenho é do Maicon Arts. Maicon, seu desenho tá muito massa. Eu gostei do fundo que você fez aqui também, tá? Eu vi que você tentou misturar aqui, ó, duas tonalidades de azul, né? Nessa parte aqui você tem que estudar um pouquinho mais o degradê, cara, que é onde você vai deixar um pouquinho mais leve a parte de baixo, né? Tipo, por exemplo, você começou com um azul mais escuro e aí você vai dando uma leveza na sua mão, vai ficando meio esfumado até ficar bem branquinho. E aí você vem com outro azul de baixo para cima e aí vai misturando as cores. E assim fica melhor, né? Que fica uma transição de uma cor para outra, tá? Então cuidado com esse ponto aqui. A praia tá legal, tá bacana, né? Pelos materiais que você tem, com certeza ficou muito massa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a proporção da personagem. Cara, os personagens de One Piece é o seguinte, eles têm um aspecto, principalmente personagens femininos, né? Eles têm um aspecto bem diferente. A Robin, ela é uma personagem já adulta, né? O rosto dela ficou bacana, até essa parte dela aqui do busto, né? Ficou bacana, ó. Até essa parte ficou bacana. Quando você chegou na cintura dela, aí você já meio que encurtou o desenho, você deixou ela curtinha, tá? Então aqui no caso, essa parte do biquíni dela já não era nem para aparecer mais de acordo com a proporção do desenho, tá? Era para ser somente a cintura, o traço da cintura dela e começando a curva final ali na cintura, tá? Então aqui você acabou vacilando nessa parte, tá? Você acabou errando nessa parte. Eu não sei porque, pode ter sido porque você queria deixar o desenho mais completo, né? Ou porque você acabou errando mesmo a proporção no início do desenho. Mas toma cuidado com isso, tá? Os corpos dos personagens de One Piece femininos, eles são um pouquinho mais esticados do que essa parte aqui, tá? Então é só tomar cuidado com isso. Parabéns pela fotografia, que tá uma foto bem massa, né? Como eu já estava falando aí dos outros, a iluminação tá muito boa na sua fotografia e parabéns por isso aí também. Esse aqui é o Drake Dragon, ele sempre tá marcando presença aqui no canal também. E Drake Dragon, vamos lá. Você tem um traço muito bacana, cara, seu desenho é muito legal. Sua line art é boa demais também, dá pra ver que a line art eu acho que ela foi feita até com caneta Bic, não sei, cara. Se você estiver assistindo esse vídeo, você vai me falar. Só que você tem que ter cuidado agora, mano, com proporção, tá? Ó, essa base do ombro do Goku aqui, ela ficou bem descido, né? Como você pode ver, tá? Só que essa base aqui, você já deixou um pouco mais pra lá, né? Você já deixou um pouco mais esticado pra lá, né? E a base da calça dele também você fez grande demais comparado à parte do corpo e da cabeça, tá? Cuidado com a proporção dos braços também. A mão do Goku ela ficou muito maior do que a cabeça, tá? Então você tem que ter cuidado com isso também, tá, Drake? A mão ela não pode passar da cabeça, ó. Tá? Então na hora que você for desenhar a mão, você leva isso como consideração. Eu aconselho você usar o esboço manequim, tá? Porque esse tipo de esboço manequim que eu mostro muito aqui no canal, ele vai ajudar você a ajustar essa questão aqui da roupa dele. Se você tiver mais ou menos o formato do personagem antes, você vai saber onde colocar a roupa certinho, ao invés de tentar desenhar direto ou algum outro tipo de esboço, beleza? Então toma cuidado com isso. Parte de coloração tá sensacional, fotografia sensacional também. Agora aqui vamos para o desenho do Jungle Arts. Cara, esse desenho muito bonito também. Sua coloração tá sensacional, né? Já dá para todo mundo ver aqui que a coloração tá magnífica, cara. Só que tem um problema aqui no seu desenho, velho. A proporção, tá? A proporção é um grande problema aqui no seu desenho, certo? De acordo com o tamanho do corpo que você fez do Inosuke, cara, a cabeça dele deveria ser um pouco menor e mais larga, tá? Essa parte da cabeça do javali aqui atrás era para ser mais larga. Você tem que ter cuidado também com esses pelos aqui que você vai desenhar, cara. Olhando as referências,
Talvez seja pela referência que você pegou, porque pode ter pego de fanart também, né? Mas esses pelos não são tão fininhos assim, tá? Eles são um pouquinho mais grossos, as mechas dos pelinhos são um pouquinho mais grossas. A cabeça dele ficou desproporcional para o corpo, né? Ficou grande demais, justamente por isso. Você deixou ela fina, né? Você deixou ela longa ao invés de ser larga, tá? E outra coisa aqui também é essa parte da cintura dele aqui, ó, tá? Eu acho que você colocou demais também. Essa espuma aqui, ela tá grande demais também, tá? Mas é só isso mesmo, cara. Em comparação, a coloração sua tá sensacional, tá incrível. Gostei demais do seu estilo de colorir desse jeito aqui, ó, de fazer a line art por fora e as lines de dentro você fez tudo no lápis de cor, né? Ficou muito bacana. Parabéns por isso e parabéns pela fotografia também, que tá muito bonita, tá? Nosso último desenho a ser avaliado aqui agora é esse do Kaiba do Snoop Dogg. Cara, esse desenho ficou muito bonito, Snoop Dogg, dá pra ver. Eu sei que você mostrou alguns processos pra mim, se eu não me engano você mostrou lá, você foi me marcando também alguns processos, né, Snoop? Então ficou sensacional, cara. E cara, aqui é o seguinte, mano, vamos lá a umas partes de avaliação agora do seu desenho, tá? Primeira coisa, coloração. Dá pra ver aqui, ó, que na parte preta você colocou bem a sua coloração, só que quando você foi fazer a parte cinzenta, você fez um pouquinho mais de pressa, né? Você tem que demorar um pouquinho mais nisso aqui, tá? Você tem que caprichar um pouquinho mais nessa hora de colorir, cara. A parte cinza da roupa do Kaiba mesmo, ó, dá pra ver que você tentou caprichar mesmo no desenho, você ainda aplicou uma questão muito boa. Só que a parte cinza aqui, no caso seria a sombra, já deveria ser até um pouquinho mais escura, né? E a parte branca da roupa dele, que você ainda passou um pouquinho de cinza por cima, tá? Você deveria caprichar um pouquinho mais, talvez até usar o lápis de cor branco para deixar melhor ainda a sua coloração, ou então ter um pouquinho mais de paciência, passando mais de leve, fazendo formatos circulares, beleza? O desenho seu tá bacana, né? Dá pra ver que tem só poucos erros de proporção aqui. Por exemplo, no rosto do Kaiba aqui, a gente vê que um lado do rosto você fez certinho, você fez um pouquinho arredondadinho, e no outro você quebrou demais a curva, né? Você fez a curva reta demais, tá? Então tem que ter cuidado com essa questão de proporção, principalmente nessas bases do rosto, que é uma coisa que eu vejo muito nos desenhos aqui, tá, pessoal? Mas seu desenho ficou muito bacana, cara. Gostei da sua coloração, gostei do seu desenho. É um desenho muito difícil de fazer, né? Que é o Kaiba com dragão branco, né? Com Obelix também, muito trabalhoso de fazer. Parabéns aí. Iluminação da fotografia tá massa também. Dá pra ver que essa parte de cima ela tá só um pouquinho mais sombreada do que essa parte de baixo, né? A gente vê, mas isso aqui é besteira, cara. Não atrapalhou em nada o seu desenho e parabéns por isso, tá? Bom, e galera, vamos ficando aqui agora no final, né, de mais um Avaliando o Desenho dos Inscritos. Eu espero que vocês tenham curtido essas avaliações, espero que tenha ajudado você a melhorar ainda mais nos seus desenhos, né? Por mais que você não tenha sido uma das pessoas avaliadas aqui, eu sei que alguma coisa você vai levar aí para os seus desenhos, tá? Então, mano, compartilha esse vídeo para me ajudar, vai participando lá também, tá? Não esquece, velho, não adianta me mandar desenho em chat, não adianta me marcar de outra forma, você tem que mandar o seu desenho no seu perfil do Instagram e marcar Avalia Gil nas hashtags. E aí eu vou lá nas hashtags, procuro os desenhos que eu quero avaliar e faço o vídeo aqui, tá? Então muito obrigado, não esquece de se inscrever no canal se você é novo aqui, se você curtiu esse vídeo, e até um próximo vídeo, pessoal.